prosseguir, né? Prosseguimos com o bloco 2. O tema é Princípio da Evolução do Ensino e Aprendizado. Nesse segundo bloco, vou falar como é que foi o princípio da educação, aprendizado, porque muitas pessoas têm algumas curiosidades. Por exemplo, quem fez primeiro o carro, quem fez a primeira bicicleta. Então, a gente às vezes tem essa curiosidade, né? Quem será que inventou a primeira bicicleta? Né? E a gente vai começar agora contando uma história e ela tem tudo a ver com a ESAB nos dias de hoje, tem tudo a ver com o nosso dia a dia, né? Porque nós usávamos um nome do passado e hoje nós usamos outras metodologias e outros nomes. Antigamente, como nós somos originários, né, de uma educação de um povo, né, mais europeu, então nós conhecemos primeiro as academias gregas, né, e as romanas, são as mais antigas que nós conhecemos. Provavelmente a China, outros países asiáticos já existiam na época, né? Mas nós podemos falar, como ocidentais, dessas duas, das academias gregas e as academias romanas. Por que isso daí? Porque no passado, é até hilário, é até jocoso, né, a gente pensar nisso. Antigamente nós tínhamos um nome interessante. Por exemplo, como é que é o seu nome, meu filho? André, você, por favor, dá uma chegadinha aqui na frente. Eu vou dar um exemplo aqui com o André, como é que funcionava antigamente. Antigamente nós tínhamos... antigamente o nosso aprendizado era diferente. Era um para um. Nós não tínhamos quadro negro, não tínhamos... Vou contar um pouco da evolução. Então, eu sou o mestre, esse aqui é o meu discípulo. Tudo que eu falo, ele tem que aprender comigo. Então, eu sou um camarada, assim, o manda-chuva aqui. Então, tudo que eu ensino, o André vai aprender. Então, fica eu aqui do lado, né, ali no meio, e o André do meu lado aqui. Segura a folhinha também para ficar parecido, né? Então, eu estou te ensinando e você está aí do lado. Eu sou o mestre, né? E você é o meu discípulo. Então, durante muitos anos, a história ficou assim. Não, obrigado, tá? Então, era assim, um para um. Imagina a dificuldade de um professor ter que ensinar para um monte de pessoas, como nós estamos aqui, para dezenas, centenas de pessoas aqui locais, eu não sei quantos tem, mas é muito difícil. Você tem que falar para um, você vê que o outro está lá esperando, levantou até a mão ali dizendo que é a vez dele, né? Então, era muito difícil ser um para um. Então, era assim que o mestre fazia, ensinava só para um aluno. Imagina a dificuldade. Então, quando esse mestre falava para 2 alunos, era muito bom. Quando falava para 3, quando ele ensinava para 3 discípulos, ele era o ao concurso. Ele era muito bom, ele era craque. Ele batia uma bolinha melhor do que o Neymar. Tá? Ele era muito bom de bola. Melhor do que o Messi, eu acho. Mas, em todo caso, eu vou falar Neymar. Então, quando ele chegava a ter 3 discípulos com ele, aquele discípulo, para onde ele ia, estavam os 3 discípulos, e para onde ele andava, lá estavam os 3 discípulos, e todo mundo falava, aquele ali é o Neymar, aquele é bom de bola, aquele ali é muito bom mestre. E era uma coisa assim, fascinante, né? Todo mundo gostava muito disso. Então, mais adiante, lá no final do século XVIII, início do século XIX, surge uma figura do James Lincoln, um austríaco, desculpa, um professor de geografia, uma pessoa simples até, e tinha dificuldade como professor de geografia, ter que mostrar, ensinar o mapa mundi para os alunos dele, era uma dificuldade tremenda. Como ele iria ensinar do outro lado o que é a Austrália, ou aonde é a China, era muito difícil ele explicar isso verbalmente. Então ele criou a primeira lousa, que não é bem essa, né? Essa nós copiamos do Google, mas era alguma coisa similar, que ele
ele fez com uma pedra de ardosa. Ele pegou cal, não tinha giz, né? Então ele fazia as suas aulas e já não era mais 1 para 1. Ele já conseguia dar aula para 10. Aí a coisa começou a evoluir. Com o tempo, as coisas começaram a crescer. Depois, mais adiante, aí fizeram essa pedra mais moderna, aí já passou a ser para 1 para 20 ou mais. Então, dizia-se que quando criou-se a locomotiva, lá no século XVII, XVIII, que jamais teria alguém, alguma coisa, alguma tecnologia que iria superar a locomotiva. E hoje nós já sabemos que existe até os trem-bala, trem que anda sobre trilhos, no ar, sobre linhas magnéticas, né? Então, a modernidade fez com que as coisas crescessem. Se nós fôssemos lembrar o que era uma locomotiva daquela época, nós íamos achar até graça comparado com as tecnologias de hoje. E nós vamos achar comparado também, depois surgiu o nosso velho e famoso quadro, que era assim mesmo, né? Os pezinhos, alguém criou, assim, né? Aí já passou a ser 1 para 50, já podia ter 40, 50 pessoas. Então, uma coisa bacana. Então, aquele mestre deixou de ter o nome dele de mestre. Ele passou a ser professor. E o professor, e o aluno, e o discípulo dele passou a ser aluno. Então, passou a ser professor e aluno. E acabou a figura do mestre e do discípulo. E agora nós temos a figura do professor e do aluno. Então, aqui já conseguia se falar a 30, 40, 50 alunos. Mais adiante, vou botar o meu nome aqui. Vou apagar. Alguns de vocês lembram que aparelho é esse? Mimeógrafo. Parabéns comigo. Você é grato nisso, hein? Mimeógrafo. Eu acho que grande parte aqui talvez não conheça o mimeógrafo. Mas o mimeógrafo, quando surgiu, era uma tecnologia, né? Era um negócio de outro mundo. Você não tinha copiadora, não tinha reprogradora, né? Então não tinha Xerox, não tinha outra marca. Então o mimeógrafo era a salvação do professor, que ele podia fazer um livrinho, podia fazer um módulo, podia fazer alguma coisa, e ele, com aquele material, ele levava para casa, porque as gráficas ainda não faziam livros assim modernos, com gravuras. Então o mimeógrafo veio para salvar a vida dos professores. Mais adiante, um pouquinho, esse daí todo mundo conhece, né? Mais novo. Assim, a gente quase não vê mais um professor hoje com projetor de slide, né? Então, raramente nós vamos encontrar alguém usando os projetores de slide. Mas vocês lembram-se quando ele surgiu? Nossa, caramba, vai ter mais nada melhor do que aquilo. Melhor do que o projetor de slide, não vai ter. É igual o camarada que falou que quando surgiu a locomotiva, não existiria mais nada igual. Né, William? Já pensou? Se ficasse no tempo da locomotiva, estaria muito mal, né? Então, ficou-se usando muito tempo. O professor, tadinho, saía com aquele montinho de slide, as professoras na bolsa não podia perder, tinha que colocar em ordem, se saísse de ordem já não sabia onde estava mais. Então era uma confusão danada, né? Então, chegou com ele, certo? Projetor? Chegou? Se você é jovem ainda, mas o outro não, né? O outro não. Então tá. Então o projetor foi um sucesso na ocasião. Mais adiante um pouquinho, nós temos, né, um data show. Data show, hoje todo mundo, quando vai fazer alguma demonstração, o que ele pede primeiro? Data show. Data show. Lá tem data show? Não, então não vou. Só vou se tiver data show. Sem data show, não conte comigo. Como é que eu vou falar para todo mundo sem data show, gente? Esses caras são malucos me convidar para dar palestra? Bom, mas gente, tem umas coisas mais modernas. E bem mais modernas. Né? E espero eu que daqui a 10 anos eu esteja aqui ainda com vocês, né? E eu possa estar falando ainda sobre novas tecnologias. Senão eu espero que meus filhos venham me substituir.
Então, e junto com o Data Show, obviamente, tem que ter essa figura. Se a figura do microfone, você está me ouvindo lá atrás? Você está vendo? Se eu não tivesse o microfone, eu teria que estar aqui. Você está me vendo aí atrás? Quando terminasse aqui o fim da nossa palestra, eu estaria rouco e você aí chateada de toda hora eu estou perguntando você. Não é verdade? Então, surgiu o microfone, que beleza, eu posso distribuir, conversar com vocês, enfim, as coisas, o microfone ele veio juntamente com o Data Show. Uma coisa assim a outra não funcionaria. Bom, já passando um pouquinho mais adiante, nós estamos mostrando um quadro aqui nosso. Por que eu estou mostrando esse quadro? Porque já é uma era da evolução. Vocês estão vendo o Data Show aqui? Estão vendo o Data Show? Já não é Data Show. Já é o digital. Tá? Os nossos quadros são modestos, mas poderiam ser telas maiores digitais. Então surgiram as telas digitais. Eu não preciso de ter Data Show. Estou falando aqui para 500 pessoas. Não estou falando mais para 50. Eu posso falar para 1000, posso falar para 200, 2000. Então você com telas, é muito feito isso naqueles grandes festivais que existem pelo mundo afora, em especial no Rio, que toda hora a gente lá tem festival, então ele está lá com uma tela enorme, digital, e o sujeito está lá falando, está lá. Então hoje o Data Show não é Data Show, ali ele já está em cima de telas digitais. Tá? Então as telas digitais vieram dar um outro impulso, uma modernidade, apesar que de todas elas ainda necessita do ser humano. Há pouco, o meu contra-regra, por um lapso, nosso hino nacional, ele seria cantado, estou entregando ele, gente, ia ser cantado, o hino nacional produzido pela própria Marinha do Brasil, muito bonito, lindo, tá? Se tivermos tempo, depois você ainda coloca, não mais com a intenção de... só para vocês conhecerem, e se der tempo. Então, mas acontece, mas todos dependem do ser humano. O homem tem que estar sempre envolvido entre essas tecnologias. Senão, essas tecnologias não funcionam. O homem é o centro das coisas tecnológicas. É ele que cria a tecnologia. Então, ele tem que dominar. Ele tem que saber. Seja Bill Gates, ou seja qualquer um profissional. Depois entramos aqui numa era mais interessante, que muitos dos senhores aqui com certeza sabem. É a tecnologia em holografia. Holografia, ela já é muito conhecida. Os conceitos dela já existem desde 1948. Quer dizer, bem antigo, os conceitos. Mas ela não ia à frente porque faltava um outro ingrediente. O outro ingrediente chamava-se Cloud Computing, que é a computação em nuvens, né? Então, quando nós falamos na holografia, então, próxima vez, nos próximos 10 anos, provavelmente não seja eu que esteja aqui. Seja o Nildo lá em Vitória, eu sou de Vitória, do Espírito Santo, aliás, eu sou do Rio, mas moro lá há muitos anos. Eu lá mesmo de Vitória, posso estar palestrando aqui, pessoa física, e eu lá, fisicamente aqui só a pessoa do Nildo conversando com vocês, e hoje a Globo, apesar que alguns não gostam da Globo, mas quase todo mundo vê o Jornal Nacional, e eu vou citar um quadrinho que quase todo mundo vê, que quase todo mundo quer ver como é que está o tempo. Aí vai lá, cadê a Maju? Aí a Maju está lá em São Paulo e o Bonner está cá no Rio de Janeiro. Aí de repente o que acontece? A Maju parece que está dentro do próprio recinto que está o Bonner. Eles estão assim, bem próximos, conversando olho no olho, como se estivessem juntos. Entretanto, estão em locais tão distantes. É muito comum também a Globo fazer o repórter dela em outros países,
quando existe algum acontecimento que todos precisam saber a tempo e a hora. Então é muito comum a Globo usar o repórter lá no exterior. Isso é holografia. E só foi possível a holografia com a criação da internet. Não só na internet. A internet começou, mas com a criação do cloud computing, que hoje é muito conhecido por quase todo mundo. Quase todo mundo hoje, principalmente no que se tange aos grandes players na educação, tem que ter essa ferramenta, porque a educação hoje não está restrita a um auditório como esse de 250 pessoas, não está restrito a um auditório de 500, não está restrito para 1000, ele está restrito para o mundo. Tá? A internet está no mundo. E ela só é possível, em cloud computing, lançar a holografia. Deu para entender? Alguma dúvida? Então, essas coisas estão interligadas. Então, daqui a 10 anos, quando eu estiver aqui de novo, eu espero estar, não em holográfico, mas sim pessoalmente, para mostrar as novas tecnologias, falando sempre. Eu falo dessa forma, mas quero deixar para vocês que a minha formação é matemática, não tem nada a ver com na área de tecnologia. Mas eu tenho que ler, porque nós temos cursos dentro da área e eu tenho que estar trocando ideias a respeito. Como a Natália acabou de dizer, a nossa mestre de cerimônia, dentro da pasta de vocês tem um preenchimento, uma ficha, e se vocês tiverem alguma dúvida, pode escreverem e eu respondo ao final do programa. Nesse próximo bloco, eu vou voltar a palavra para a nossa mestre de cerimônia, mas no próximo bloco nós vamos falar muito mais coisas interessantes e que elas sempre têm um envolvimento na evolução da tecnologia e na evolução da tecnologia. Porque vocês, aqui, a grande maioria aqui, eu estou vendo que tem menos de 30 anos, que vão viver isso daí. Eu tenho 3 filhos, um de 43, um de 41 e outro de 35. Todos são da área de tecnologia. E a gente sabe quanta coisa mudou de lá para cá, da minha fase, da minha época e até os dias de hoje. Então mudou muita coisa. Eu ainda fui do tempo quase que era mestre para o discípulo. Porque quando eu aprendi com 6 anos, eu acho que grande parte foi com a professora vizinha que ensinava o beabá, não era isso? Nós aprendíamos com as pessoas vizinhas. Eu vou voltar a palavra para o nosso mestre de cerimônia. Obrigada, professor.